Heavenly Father, Pai Celeste, your name is holy. o teu nome é santo. Let your kingdom come. Que venha o teu reino. Let your will be done Que a tua vontade seja feita on earth na terra, just as it is in heaven. como é feita no céu. Give us bread from your table. Nos dê pão que vem da tua mesa. Forgive us of our trespasses. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas transgressões. We forgive everyone who have offended us. E nós queremos perdoar a cada um que nos tem ofendido. Lead us not into temptation. Não nos deixe cair em tentação. Deliver us from the evil one. Livra-nos do mal. And we give you the glory. E nós te damos a glória. We declare the power belongs to you. E nós declaramos que todo poder pertence a ti. We ask this in the name of Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated very quietly, please. Você pode se sentar, mas bem quieto, por favor. I would like for everyone to find a seat if you can. Eu gostaria que cada um aqui dentro desse ginásio pudesse encontrar um lugar, sentar-se, se possível. I would like for you to decide to listen. E eu quero que nesse momento você decida ouvir. I would like for you to not move around. E eu não gostaria que vocês estivessem aqui se movendo, andando neste momento. I want to thank Bishop Robson and his wife for their invitation to come back. Eu quero agradecer ao Bispo Robson e sua esposa pelo convite para retornar ao Brasil. I respect all of the bishops and the pastors of this church. Eu respeito a todos os bispos e pastores dessa igreja. And this is a part of my family. Isso aqui é parte da minha família. Tonight I have with me my wife. E nessa noite eu Ruth. gostaria que vocês conhecessem a minha esposa, a Ruth. This is my Essa é a minha esposa. and I have with me two friends who came to be with me for the first time in Brazil, Mr. and Mrs. Hollingsworth. Eu Please também stand tenho up. dois amigos aqui que estão nos visitando pela primeira vez no Brasil, senhor e a senhora Hollingsworth. And I have with me the director of our television department, Eu também Mr. Charles Kemp, right Tam- on the top there. Eu também tenho comigo aqui o diretor do meu departamento de televisão Bahamas. ali, o senhor Charles Kemp, que está ali atrás das câmeras. Ele é das Bahamas também. We want to thank you for making us feel at home. Eu quero agradecer a vocês por nos fazer sentir tão em casa aqui. I want to talk with you for a few moments about what all of this is about. Eu quero falar com você apenas alguns momentos sobre o que está acontecendo aqui. So let's just listen for a few minutes. Então, por favor, concentre a sua atenção só um momento, alguns minutos. I want to speak briefly on the subject rediscovering the kingdom of God. E eu quero falar rapidamente sobre o assunto redescobrindo o reino de Deus. Rediscovering the kingdom mandate. E redescobrindo a ordenança, o mandato do reino. I want to tell you what God
never wanted. Eu quero dizer primeiramente aquilo que Deus nunca quis. Please write this down. E se você puder, eu quero que você tome notas agora sobre isso. God never wanted a religion. Deus nunca quis uma religião. Religion A religião is very dangerous é muito perigosa, because religion can take the place of God. porque a religião pode tomar o lugar de Deus. People sometimes love their religion more than God. Há pessoas que às vezes amam mais a sua religião do que a Deus. Religion has the power to control you. E a religião tem o poder de te controlar. God never wanted a religion. Deus nunca quis que houvesse religião. Secondly, Segundo lugar, God never wanted Christians. Deus nunca quis que houvessem cristãos. He wanted citizens. Ele queria cidadãos. A Christian is a religious person. Um cristão é uma pessoa religiosa. A citizen is a legal person. Um cidadão é uma pessoa que está em condição legal. Jesus' greatest problem was not with sinners. O maior problema de Jesus não estava com os pecadores. His greatest problem was religious people. O seu maior problema estava nas pessoas que eram religiosas. Because religion can become a God. Porque a religião pode se tornar um Deus. Thirdly, Em terceiro lugar, God never wanted servants. Deus nunca quis servos. He wanted sons. Ele quis filhos. Jesus said, Um servo, o Senhor Jesus disse, does not know what his master is thinking. ele não sabe o que pensa o seu mestre. But God wanted sons. Deus quer filhos. He wanted family. Ele quer uma família. Jesus said, I call you friends Jesus disse, eu te chamo de amigo, because I've told you everything. porque eu falei para você todas as coisas. But a servant does not know Mas sabe que um servo, ele não sabe. what his master is doing. Não sabe o que está fazendo o seu mestre ou na mente do seu mestre. And so today we have a powerful religion called Christianity. Então hoje em dia nós temos uma religião poderosa que se chama cristianismo. Christianity has caused more damage than it has healed. E o cristianismo tem causado mais destruição do que cura. It's been 2,000 years since Jesus left the earth. Faz 2000 anos que o Senhor Jesus deixou a terra. And Jesus was very clear about his instructions. E Jesus foi muito claro com respeito às suas instruções. He never told us to build a building. Ele nunca nos disse para construir um prédio. He never told us to create a religion. Ele nunca nos disse para criar uma religião. He never told us to be servants of the Lord. E nem para sermos servos do Senhor. He never told us to be Christians. Ele nunca nos disse para sermos cristãos. The word Christian was given to the believers by pagans, Os pagãos é que chamavam os crentes de cristãos. but it was never given to us by Jesus. Mas essa palavra nunca foi dada à sua igreja por Jesus. Jesus said, Jesus disse: as many as believed on me, todos aqueles que creem em mim, I will give them the authority eu lhes darei autoridade to call de themselves serem chamados sons of God. filhos de Deus. Jesus said, Jesus disse:
your citizenship is in heaven. Que a sua cidadania está nos céus. Why does he talk like this? Por que ele fala dessa forma? Because what he came to bring was not a religion. Porque ele não veio aqui para trazer uma religião. He came to bring a kingdom. Ele veio para trazer um reino. His first public statement A primeira vez que ele se pronunciou publicamente is found in Matthew chapter 4, está registrada em Mateus capítulo 4, verse 17. no versículo 17. I would like for you to read this with me. E eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Jesus was 30 years old. Jesus tinha 30 anos de idade He was led into the wilderness e ele foi levado ao deserto for 40 days. por 40 dias He was tempted by the devil e ele foi tentado pelo diabo. and he passed his test. E ele foi aprovado no seu teste. After he was baptized by John, Isso logo em seguida, após ele ter sido batizado por João. and he came out of the wilderness, E ele saiu do deserto 30 years old, com 30 anos de idade, with the world on his mind. com um mundo na sua mente. And in John chapter 4, E em João capítulo 4, verse 17, no versos 17, we have the record nós temos registrado ali of his first public statement. a sua primeira afirmação em público, sua apresentação em público. Listen to the first words Jesus spoke in public in his ministry. Agora ouça quais foram as primeiras palavras que Jesus disse no seu ministério público. Listen, Ouça. he says, Ele diz: and from that time forward, e daquele momento em diante, Jesus began to preach. Jesus começou a pregar. Now be careful. Agora cuidado aqui. You must read what he preached. Você tem que ler aquilo que ele pregou. And Jesus began to preach, E Jesus começou a pregar: repent, arrependei-vos, for the kingdom of heaven has arrived. pois está próximo o reino dos céus. That was his message. Essa era a mensagem de Jesus. Every important organization must declare its mission statement first. Toda organização que se preze deve primeiramente anunciar qual é a sua declaração de existência, qual é o seu mandato, sua missão. These words are the mission statement of Jesus. E essas palavras demonstram qual era a missão de Jesus. Listen to them again. Vamos ouvi-las novamente. Repent, Arrependei-vos, for the kingdom of heaven has come to earth. pois está próximo o reino dos céus. That was his message. Essa era a mensagem de Jesus. The first word Jesus spoke As primeiras palavras que Jesus falou, is important. elas são importantes. Repent. Arrependei-vos. What does it mean to repent? O que significa se arrepender? Religion says A religião diz repent means to come forward in an altar call que arrependimento é vir à frente ao altar quando você é chamado and to feel bad about your past e se sentir muito mal por causa do seu passado. and to weep and to cry. E chorar, chorar. This is repent, they say. Isso é o que a religião diz. Repent is to feel sorry about what you've done. É se sentir mal e triste pelas coisas que você fez. That is religion. Isso é religião. But the words that Jesus used Mas a palavra que Jesus usou does not mean to remember your past. não significa ficar lembrando do seu passado. It does not mean to weep. E não significa chorar. The word repent A palavra arrependei-vos simply means simplesmente significa to change your mind. mude a sua mentalidade. Change the way you think. Mude a maneira como você pensa. It's an important word.
It's an important word. É uma palavra importante. It's the most important word in his message. Na verdade, é a palavra mais importante da sua mensagem. It's the first word in his public message. É a primeira palavra que ele usou para se pronunciar em público. Repent. Arrependei-vos. Change your thinking. Mude a sua maneira de pensar. Change the way you think. Mude a sua mentalidade. Why is this so important to Jesus? Por que Jesus foi falar isso? Because he knows, Porque ele sabe as a man thinks, como é que um homem pensa, so is he. assim ele é. Religion A religião does not change your thinking. não transforma o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Jesus said, Jesus disse: I've come to bring a kingdom. eu vim para trazer um reino. But before you can enter the kingdom, Mas antes de poder entrar nesse reino, before you can experience the kingdom, antes que você possa experimentar viver nesse reino, before you can explore the kingdom, e antes que você possa explorar esse reino, you must first change your mind. você primeiro precisa mudar o seu pensamento, Reverse your thinking. mudar a sua maneira de pensar, Think opposite to what you've been trained to think. reverter o seu pensamento e pensar de forma contrária ao que você foi treinado para pensar. Repent. Se arrepender. What does this mean? O que isso significa? It means that this kingdom is opposite to your culture. Significa que o seu reino, este reino, é diferente da sua cultura. This kingdom is opposite to your education. E que ele é diferente da tua escolaridade. This kingdom is opposite to your politics. E ele é diferente da política que rege a nação. This kingdom is opposite to your society. E ele é diferente do que acontece na sociedade. Jesus said, Jesus disse: change your mind. mude o seu pensamento. Change your thinking. Mude a sua maneira de pensar. Why? Por quê? Because a new kingdom has come. Porque um novo reino havia chegado. The kingdom O reino of heaven dos céus has arrived. está próximo. Every chapter of this book, Cada capítulo desse livro, from that point forward, daquele momento em diante, is filled with one message. ele ainda está centrado em uma só mensagem: The kingdom of God. o reino de Deus. The kingdom of God. O reino de Deus. The kingdom of God. O reino de Deus. The kingdom of heaven. O reino dos céus. The kingdom of heaven. O reino dos The céus. kingdom of God. O reino de The Deus. kingdom of God. O reino de Deus. Jesus never preached a religion. Jesus nunca pregou religião. He never preached tradition. Ele nunca pregou tradição. He preached a kingdom. Ele pregou um reino. How important is the kingdom? E o quão importante é esse reino? Matthew chapter 24. Mateus capítulo 24. Please turn with me Por favor, abra lá comigo. to an important statement. Para uma afirmação importante. Many of you want to know when the world will end. Muitos de vocês querem saber quando é que o mundo vai acabar. I know when the world will end. Eu sei que o mundo vai acabar. I will show you when the world will end. E eu vou te mostrar então quando é que o mundo vai acabar. I cannot give you the day, Eu não posso te dar a data, but I can tell you the time. mas eu posso te dizer o tempo. No man knows the day, Ninguém, nenhum homem sabe o dia, but you can know the time. mas você pode saber o tempo. Jesus told us the time Jesus nos disse o tempo. when the world will end E ele disse quando o mundo terminaria. as we know it. Como nós conhecemos esse mundo da maneira como conhecemos. Let us read it. Vamos ler aqui. Matthew 24, Mateus 24, verse 14. versículo 13. This is the chapter Esse é o capítulo where the disciples asked Jesus a question. quando os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. They asked him, Eles perguntaram: when will the end come? quando é que virá o fim? Everybody wants to know. Todo mundo queria saber. So they asked him, Então eles perguntaram:
Tell us, Master, Nos diga, mestre, when will the end come? quando será o fim? His answer E a resposta is in dele verse 14. está no versículo 14. He said, No versículo 14. there will be wars, Ele disse: haverão guerras, there will be famine, haverá fome, there will be earthquakes, haverão terremotos, there will be floods, haverão enchentes, there will be epidemics. haverão epidemias. And today, Até aquele they are dia. everywhere. E elas estão por toda But parte. Jesus said, Mas Jesus nos disse: the end is not yet. ainda não será o fim. Huh. He says, I will tell you when the end will come. He said, E ele disse: I will tell you when the end eu will vou come. dizer para vocês então quando é que o tempo do fim virá. And so he says E ele disse então, in verse 14, no versículo 14: and when this gospel e quando este evangelho of the kingdom do reino will be preached for pregado in the whole world a todo mundo, as a testimony em testemunho to all nations, a todas as nações, then então the end will come. o fim virá. I ask a question. Eu quero te fazer uma pergunta. Why hasn't Jesus returned yet? Por que é que Jesus ainda não voltou? Answer. Resposta: We have not preached the kingdom. nós não temos pregado o reino. We've preached healing. Nós pregamos cura, We've preached born again. nós pregamos o novo We've nascimento, preached prosperity. nós pregamos prosperidade, We've preached baptism in the Holy nós Spirit. pregamos o batismo no Espírito Santo, But have we preached what he said? mas nós temos pregado aquilo que ele disse? Do we even understand it? Será que nós até mesmo entendemos o que ele pregou? What do you know about the kingdom? O que você sabe sobre o reino? What can you tell me about the O kingdom? que você pode me falar sobre o reino? What is a kingdom? O que é um reino? How does a kingdom function? Como é que funciona um reino? What are the powers of a kingdom? Quais são os poderes de um reino? What are the cultures of a kingdom? Qual é a cultura de um reino? How does a kingdom function? Como é que funciona um reino? What is the kingdom? O que é o reino? Jesus said, Jesus disse: when you preach the kingdom, quando você pregar o reino, I like this verse. e eu gosto desse verso, He says, and this gospel e este evangelho of the kingdom. do reino, There are many gospels, existem muitos evangelhos, but the only one he wants you to preach mas ele só quer que você pregue um, is the kingdom é o gospel. evangelho do reino. We must rediscover the kingdom. Nós temos que redescobrir o reino. He did not tell us to preach charisma. Ele não nos disse para pregar o carisma. He commanded us to preach the kingdom. Ele ordenou que pregássemos o reino. Why kingdom? Por que reino? Why is it the only one he preached? Porque é a única coisa que ele pregava. I must say something now Eu tenho que dizer alguma coisa aqui agora, that is very dangerous. que é muito perigosa. A few years ago, Alguns anos atrás, listen carefully please. preste bem atenção no que eu vou dizer. I was in the island of Curacao Eu estava na ilha de Curaçao. and I was speaking to leaders from around the world. E eu estava ali falando a líderes que vinham de vários lugares do mundo. And I was in my hotel room E eu estava no meu quarto de hotel. and I was preparing for my speech E eu estava preparando a mensagem. and I was reading this book. E eu estava ali lendo este livro. And as I prayed, E enquanto orava, a voice spoke to me. uma voz falou comigo. I was afraid. E eu tive medo. And the voice said, E a voz me disse: what will you teach? o que é que você vai ensinar?
And I answered, E eu respondi: I'm going to teach them about the Lord Jesus Christ. eu vou ensinar-lhes sobre o Senhor Jesus Cristo. And the voice said, E a voz me disse: that is why I cannot use you yet. é por isso que eu ainda não posso te usar. This is the problem with my church. Esse é o problema com a minha igreja. I thought that must be the devil, Eu pensei, essa voz deve vir do diabo, because I'm supposed to preach Jesus Christ. porque eu tenho que pregar o Senhor Jesus. And so I said, Então eu disse: I rebuke you. eu te repreendo. And before I could finish, E antes que eu pudesse voice- terminar, a voz me disse: the voice said, a voz disse, I am Jesus. eu sou Jesus. I looked around. E eu olhei ao redor, There was nobody in the room. não havia ninguém no quarto. And the voice said again, E a voz disse novamente: what are you going to o teach? que é que você vai ensinar? And I said, I will teach them about Jesus Christ. E eu disse: eu vou ensinar-lhes sobre Jesus Cristo. And the voice answered, this is the problem with my church. E a voz disse: esse é o problema com a minha igreja. My church is preaching the message of Jesus Christ. A minha igreja está pregando a mensagem de Jesus Cristo. I was confused. E eu fiquei confuso. Could this be the devil? Será que isso era o diabo? I fell on my face E eu caí prostrado, because I knew it was the Spirit of God. porque eu sabia que era o Espírito de Deus. Because I've known him for 33 years. Porque eu já andava com ele há 33 anos. I know his voice. E eu conhecia sua voz. And I said, I don't understand. E eu disse: eu não entendo. And the voice said, E a voz disse, very tenderly, de uma forma muito meiga: my son, meu filho, you are preaching the gospel of Jesus Christ, você está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, not the gospel that Jesus Christ preached. e não o Evangelho que Jesus Cristo pregou. Changed my life. Isso mudou a minha vida. I will repeat it, bishops. Eu vou repetir, bispos. He said, Ele disse: you are preaching the gospel of Jesus Christ, você está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, but not the gospel that Jesus Christ preached. mas não o Evangelho que Jesus Cristo pregou. And he said it for the third time. E ele então me disse pela terceira vez: My son, meu filho, you are preaching the gospel of Jesus Christ, você está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, but not the gospel that Jesus Christ preached. mas não o Evangelho que Jesus Cristo pregou. And so I began to weep. Então eu comecei a chorar. I felt like a child. E eu me senti como uma criança. And I said, help me. E eu disse: então me ajuda, Explain to me. me explica What do you mean? o que o Senhor quer dizer. And he asked me a question. Então ele me fez uma pergunta: What is the gospel that Jesus Christ preached? qual era o Evangelho que Jesus Cristo pregava? And I said to him, E eu disse para ele: you must be born again. você tem que nascer de novo. And he answered, E ele respondeu: find it in the Bible. encontra isso na Bíblia então. He said, Jesus never preached born again. Ele disse: Jesus nunca pregou sobre o novo nascimento. I said to the Holy Spirit, E eu disse então para o Espírito Santo: I will prove to you that you are wrong. não, vou te provar que você está errado. Peraí. And I began to look. E aí eu comecei a procurar. I know where it is. Não, eu sei onde está. I've read the Bible more than you, God. Eu já li a Bíblia mais do que você, Deus. Let me show you where it is. Eu vou te mostrar onde está. And I could not find it. Mas não consegui encontrar. Jesus Jesus never preached nunca pregou born again. sobre o novo nascimento. Never. Nunca.
Find it. Encontra. As a matter of fact, Para dizer a verdade, that day, naquele my dia, life was changed. a minha vida foi mudada. Jesus mentioned born again once. Jesus mencionou o novo nascimento só uma vez. Jesus mentioned Jesus born again mencionou o novo nascimento once. só uma vez. And he never preached it to the multitudes. E ele nunca pregou isso para as multidões. As a matter of fact, Na verdade, he only mentioned it to one person. ele só mencionou isso para uma pessoa. 3 a.m. in the morning. Lá pelas 3 da manhã, An old man um homem idoso, once. uma vez só. We have entered the 21st century. Nós entramos no século 21. 2,000 years have passed. 2000 anos já passaram. And the church is busy, E a igreja está ocupada, but not effective. mas ela não é eficaz. We are building buildings, Nós estamos construindo igrejas, but the jails are becoming bigger. mas as cadeias estão ficando, as prisões estão ficando cada vez maiores. Gangs everywhere. Existem gangues por toda Drugs parte, everywhere. drogas por toda parte, Prostitution everywhere. prostituição toda parte, Alcoholism. o alcoolismo, Domestic violence. violência doméstica, Crime. crime, Exploding everywhere. está explodindo por And toda the parte. church E a igreja is singing. está cantando. This is the day. Esse é o dia que o Senhor And the world fez. E is o going to mundo hell. está indo para o inferno. Why? Por quê? What are we preaching? O que nós estamos pregando? I have come to this conference Eu vim a essa conferência sent by God enviado por Deus to exhort you para te exortar to rediscover the gospel, a que você redescubra o evangelho, because the future of Brazil porque o futuro do Brasil is no longer in religion. não está mais depositado na religião. It's in the kingdom. Ele está no reino. And you, sir, E você and this church, e esta igreja, God has put his hand upon. Deus tem colocado as suas mãos sobre vocês. But you must get the message right. Mas você tem que pregar a mensagem certa. We preach born again Nós pregamos o novo nascimento all the time. todo o tempo. And Jesus never preached it once. E Jesus nunca pregou isso nem sequer uma vez. Why did he mention born again? Por que ele mencionou esse termo, ser nascido de novo? Because the old man Porque o homem velho, could not sleep that night. ele é aquele velho, ele não conseguia dormir aquela noite. Why? Por quê? Because every day Porque todos os dias he heard this young rabbi, ele ouvia aquele rabi, 30-year-old rabbi, um rabi de 30 anos de idade, Every day. todos os dias, every chapter. em cada capítulo, The kingdom of God is like. o reino de Deus é como, The kingdom of God is like. o reino de Deus é como, The kingdom of God is like. o reino de Deus é como, The kingdom of God is like. o reino de Deus é The como, kingdom of God is like. e o reino de Deus The é kingdom como, of God is o like. reino de Deus é The kingdom como, of God is o like. reino de Deus The é kingdom of como, God is like. o reino de Deus é The kingdom como, of God is like. o reino de The Deus é kingdom of como, God is like. o reino de The Deus é kingdom of como, God is like. o reino de The Deus é kingdom of como, God is like. o reino de And Deus the é old como, man said, e aquele senhor "Shut up." diz, cala a boca, And Jesus said, e Jesus disse, The kingdom of God is o like. reino de Deus The é, kingdom of God ele is o reino like. de Deus The é, kingdom of God is like. o reino de The Deus é kingdom of como, God is like. o reino de The Deus é kingdom of como, God is like. o reino The de Deus é kingdom of God como, is like. e o reino de Deus é como. And the old man said, E aquele velho disse, I've got to find out eu tenho que descobrir how to get into that kingdom. como é que eu posso entrar nesse reino. And so
he woke up in the night Então ele levantou no meio da noite and he went to the house where Jesus was sleeping. e ele foi até a casa onde Jesus estava dormindo. Master, Mestre, Master, it's 3 o'clock in the morning. eu sei que são 3 da manhã, He said, I don't care. mas eu não tô nem aí. I've got to know, Eu preciso saber how do I get into the kingdom? como é que eu entro nesse reino. Christianity O cristianismo is a religion, é uma religião, but the kingdom mas o reino is a government. é um governo. And Jesus said to the old man, E Jesus disse àquele velho: you want to enter the kingdom, você quer entrar no reino? then you must be born again Então você tem que nascer de novo, of the Spirit. no Espírito. Then you can enter the kingdom. E aí então você vai poder entrar no reino. Your house A sua casa has a door. tem uma porta, Yes? See? certo? É verdade, não tem? See? Yeah. Your house have many rooms. E a sua casa tem vários cômodos. When you want to tell people about your house, Quando você quer falar para as pessoas sobre a sua casa, you do not describe the front door. você não descreve como é que é a porta da entrada. We've spent 2,000 years Nós passamos 2000 anos preaching the door. pregando sobre a porta. Hallelujah. Aleluia. If we talk about the house, Se nós falarmos da casa, the kitchen da cozinha, is full of food. ela cozinha cheia de comida. Everything you need E tudo que você precisa is in the kitchen. está ali na cozinha. All the food you need, Toda a comida que você It's in the precisa kitchen. está ali na cozinha. you can eat till you are filled. Você pode comer até ficar cheio. Taste and see. Pode Taste and see provar, that pode the Lord is provar. good. Pode provar e ver que o Senhor é bom. Kitchen is full of food. E aí a cozinha está cheia de comida. Ooh, the bathroom. Ai, o quarto. It works. Ai, funciona. If you want to be cleaned out, Se você quer, desculpe, o banheiro. flush all of your Se sins você out, quer ser go to the bathroom limpo e tirar toda a and confess sujeira your e sins. ter água fresca limpando os seus pecados, vá àquele and He will banheiro. clean you. E aí você vai ver como vai ficar limpo. Oh, the bedroom. Ai, o It's quarto beautiful. é maravilhoso. You can sleep. Você pode He dormir giveth His beloved sleep. porque Ele dá aos seus amados o sono. The bed is beautiful. E a cama é linda. The pillows are big. Oh, os travesseiros são enormes. It's air conditioned. E tem It's ar-condicionado. quiet in the bedroom. É quieto ali no quarto. Expensive furniture. A mobília é super It's cara. all yours. E ela é toda sua. Oh, the living room. Agora a sala. Oh, the chairs are soft. As cadeiras são You can macias. relax Você pode and relaxar listen to worship music. e ouvir aquela música de adoração. It's beautiful lights. Que luzes lindas. The house is beautiful A casa é maravilhosa. and it's yours. E ela é sua. It's all yours. Ela é todinha sua. It's free. Ela é de graça. It was built for you. E ela foi construída para você. How long ago? Há quanto tempo atrás? Let us read how long ago. Vamos ler há quanto tempo atrás? Turn to Matthew chapter 24. Veja lá Mateus capítulo 24. Matthew 25, sorry. Desculpe, Mateus capítulo 25. How long was the house built? Há quanto tempo que essa casa está construída? Everybody read with me, please. Todos leiam comigo, por favor. Matthew 25. Mateus capítulo 25. We will read Nós vamos ler verse 34. o versículo 34. And the king will say to those on his right, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: come, you who are blessed
by my Father. Vinde, benditos do meu Pai. Take your inheritance. Possuí por herança. What is your inheritance? Qual é a sua herança? Read it. Está escrito aí, pode ler. The kingdom O reino which was prepared for you que foi preparado para você before the world began. desde a fundação do mundo. That's in your Bible. É isso que está na sua Bíblia? The house A casa has always been yours, sempre foi sua, but we lost the house. mas nós perdemos essa casa. Our forefather Adam O nosso antepassado Adão, gave up the house ele entregou a casa. and gave it to Lucifer, E ele deu essa casa a Lúcifer, Satan. a Satanás. That's why Jesus said, É por isso que Jesus diz: I have come eu vim to take the house back. para tomar essa casa de volta. How? Como? No man Nenhum homem can enter pode entrar a man's house na casa de um homem, unless he first binds the strong man. se não, antes de primeiro amarrar o valente. Then he can turn the spoils over to the children. E aí então ele pode vir e trazer o espólio para os filhos. The kingdom O reino is the original. é o original. It was always yours. Sempre foi seu. Tomorrow, Amanhã I am going to tell you what the kingdom is. eu vou falar para vocês You will never be religious again. sobre o que é realmente o reino. E você nunca And you mais will- será religioso. And you will never be poor again. E você nunca mais será pobre. And you will never be sick again. E você nunca mais ficará doente. And you will never be depressed again. E você nunca mais se sentirá deprimido. Because everything you need, Porque tudo que você precisa. the disciples said, Os discípulos disseram: Master, Mestre, what shall we eat? o que nós vamos comer? What shall we drink? O que vamos beber? What shall we O wear? que vamos vestir? Where shall we live? Onde vamos morar? And Jesus said, E Jesus disse: why do you worry por que vocês se preocupam about what you will eat, sobre aquilo que você vai What you will comer drink. ou beber? what you will Ou wear, vai vestir? where you will live? Onde morará? My Father knows Meu Pai sabe you need these things. que vocês precisam But dessas seek coisas. ye first Mas buscai em primeiro lugar. I've discovered something. Eu descobri uma coisa. These things are not in religion. Estas coisas estão na religião. Religion makes you poor. A religião é que te faz pobre, Religion makes you depressed. te faz deprimido, Religion makes you guilty. te faz sentir culpado. Don't seek wealth. Não busque riquezas, That's religion. porque isso é religião. Seek kingdom life. Busque a vida do reino. And all these things E todas estas coisas, will come seeking after you. elas vão vir e te seguir. Elas vão te procurar. It's yours. Elas são suas. It was always yours. Sempre foram suas. Nicodemus, Veja Nicodemos. he understood it. Ele entendeu isso. He was a religious man, Ele era um homem religioso, but he was depressed. mas ele estava deprimido. He was a priest, Ele era um sacerdote, but he was depressed. mas estava deprimido. He knew the Bible, Ele conhecia a but Bíblia, didn't know the kingdom. mas ele não conhecia o He reino. knew the scriptures, Ele conhecia as but escrituras, didn't know the kingdom. mas ele não conhecia o He reino. went to the service every day. E ele foi à sinagoga todos But os didn't know the dias, kingdom. mas ele não conhecia o reino. He was faithful to E church, ele era fiel na but igreja, didn't know the kingdom. mas não conhecia o reino. Sounds like you. Parece com a gente, não é? You know the Bible. Você conhece a Bíblia, You go to church. você vai à igreja, You sing songs. você canta, You clap your hands. você aplaude And you dance. e dança. But do you know
Mas você sabe, conhece o reino? Kingdom people As pessoas do reino, do not pray for food. elas não oram por comida. Jesus said, Jesus disse, only pagans seek after these things. só os pagãos é que vão atrás dessas coisas. This church Esta igreja must preach deve pregar the original gospel in Brazil. o evangelho original aqui no Brasil. I give you a mandate. E eu vou te dar uma ordem. Restudy the kingdom Reestude o reino. and reteach the kingdom E ensine novamente o and teach the reino. bishops the kingdom, E ensine o reino aos seus bispos. because the kingdom is the gospel. Porque o reino é o evangelho. This people Esse povo must become kingdom people. tem que se tornar um povo do reino. They must invade Brazil Eles têm que invadir o with the Brasil kingdom of God. com o reino de Deus. So you say, Então você diz, if the house is mine, se essa casa é minha, I want my house. eu quero essa casa. That's what Nicodemus said. E isso foi o que Nicodemos disse. I want the house. Eu quero a casa. If the house is mine, Se a casa é minha, I want my house. eu quero a minha casa. So he came to Jesus. Então ele veio a Jesus And he said, e ele disse, how do I enter my house? como é que eu posso entrar nessa casa? There's food in the house. Tem comida na casa. There's rest in the house. Há descanso na casa. There's pleasure in the house. Há prazer na casa. Prosperity is in the Há house. prosperidade na Peace casa. in the house. Há paz na casa. How do I get in? Como é que eu entro nela? And Jesus said, E Jesus disse, you must be born again. você tem que nascer de novo. Look at me, look. Agora olhem para mim, olha aqui. So Nicodemus Então Nicodemos believed in Jesus. creu em Jesus. And he's in the house. E ele entrou na casa. Problem. Problema. If you have a house with many rooms, Se você tem uma casa com muitos cômodos, and every room has a door, e cada cômodo tem uma porta, and you give me the key to your house, e você me dá a chave da sua casa, but do not give me the key to the rooms, mas você não me entrega a chave dos cômodos, then I can get in the house, então eu posso entrar na casa, but I cannot enter the home. mas eu não posso entrar nos cômodos. Jesus said to his disciples, Jesus disse aos seus discípulos, I will give you the keys, eu vou lhes dar as chaves, not to the kingdom, não para o reino, but of the kingdom. mas do reino. I can give you the key to my house, Eu posso te dar a chave para minha casa, da minha casa, but keep all the keys of my home, mas eu posso guardar todas as chaves dos quartos, dos cômodos. so you can get in the house. Então você entra dentro da casa, But you are only in the lobby. mas você só fica ali na entrada. Most Christians A maior parte dos cristãos are living in the lobby. estão vivendo ali na entrada For 25 years. há 25, For por 50 25 anos years. ou por 50 anos. They are born again. Eles nasceram de novo, They are saved. eles são salvos, They are happy. são felizes They are redeemed. e são redimidos, But they are hungry. mas têm fome. They cannot get in the kitchen. Não podem entrar na cozinha, They are depressed. estão deprimidos, They cannot get in the bedroom to rest. não podem entrar no quarto para descansar, They are frustrated. estão frustrados, They cannot enter the living room to relax. mas não podem entrar na sala de estar para relaxar. They are sick. Estão doentes,
They cannot get to the medicine cabinet. mas não pode chegar perto do armário onde os remédios estão guardados. So they live in the lobby Então eles moram ali na entrada and they sing. e eles cantam. I am born again. Eu nasci I am de born novo, again. nasci de I am novo. born again. Eu- I am poor. Eu but sou I am pobre, born mas again. nasci de novo. I am sick. Eu tô but I doente, am mas born nasci de again. novo. I am depressed. Tô but I am deprimido, born mas eu again. nasci de novo. But Jesus said, Mas Jesus diz: come to me, my little children. venha a mim, filhos, I will give you the secrets. porque eu vou te dar os segredos How to enter de como entrar the kingdom. no reino. I will give you keys. E eu vou te dar chaves. The kingdom of God O reino de Deus is the ultimate gospel. é o evangelho na sua maior essência. I want to close with a scripture, E eu quero terminar com uma passagem. and I want to give you some thoughts to write down. E eu quero te dar alguns pensamentos para que você tome nota. Then I will pray for you. E aí eu vou orar por você. Turn to the last chapter of Acts. Veja ali Atos no seu último capítulo, Atos dos Apóstolos. I was sharing with some pastors Eu estava compartilhando com alguns pastores about the kingdom of God, sobre o reino de Deus. and I said to them, E eu disse para eles, Jesus said to me Jesus me disse that I must not preach the gospel of Jesus Christ, que eu não devo pregar o evangelho de Jesus Cristo, but I must preach the gospel that Jesus Christ preached. mas eu devo pregar o evangelho que Jesus Cristo prega. One of the pastors said to me, E um dos pastores me disse: I have a problem with that statement. eu tenho um problema com esse tipo de pensamento. He said, didn't Paul preach Jesus Christ Paulo não pregou Jesus Cristo and him crucified? e a Jesus o crucificado? I said, no. E eu disse não. Paul was responding to a challenge from Jews. Não, eu disse para ele, não, Paulo estava respondendo a um desafio que havia sido feito pelos judeus. It's important when you read the Bible E é importante quando você lê a Bíblia, to keep each verse in context. que você mantenha cada versículo dentro do seu contexto. You are bishops. Vocês são bispos, You've been trained in hermeneutics. vocês são treinados em You must hermenêutica, know how to interpret scripture. vocês sabem como ler as escrituras. So when you read a verse, Então quando você lê um verso, do not build a doctrine on a verse. não construa uma doutrina em cima de um versículo. Let us read what Paul preached. Vamos ler aquilo que Paulo pregava. Hallelujah. Aleluia. Acts 28. Agora vejamos Atos 28. Paul is at the end of his life. Paulo estava aqui no fim da sua vida. He's arrested by the Roman government. E ele havia sido preso pelo governo romano. He's under house arrest. Ele estava preso em prisão domiciliar. They gave him his own house to live in. E eles lhe deram uma casa para morar. And he spent his last couple of years just writing and teaching people who came to him. E nos seus últimos 2 anos ele passou escrevendo e ensinando as pessoas que vinham até ele. Please read his final comments in the book of Acts. Agora leia comigo aqui os últimos comentários de Paulo que estão no livro de Atos. Verse 28. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles. Versículo 28. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, And they will listen. e eles ouvirão. Verse 30. Versículo 30. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada And he welcomed all who would come to him. e recebia a todos os que o visitavam. Keep reading. Continue lendo. And he boldly, without hindrance, preached the kingdom of God. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade.
The next statement says, A próxima afirmação diz and then he taught them. que ele os ensinava. Read it, read it, read Leia aí, it. leia And como then está he taught escrito. them E ele lhes ensinava about Jesus Christ. a respeito às coisas pertencentes ao Senhor Jesus. We have reversed it. Nós invertemos isso. That's why the world is not coming to the kingdom. E é por isso que o mundo não está entrando no reino. We preach Jesus first, Nós pregamos primeiro Jesus and we don't preach the kingdom. e nós não pregamos o reino. But Paul preached the kingdom of God. Mas Paulo pregava o reino de Deus. Then he taught about Jesus Christ. E depois ele ensinava sobre Jesus Cristo. Jesus did not preach himself. Jesus nunca se pregou a si mesmo. He preached the kingdom. Ele pregava o reino. He called himself Ele se chamava the way, o caminho, the door, a porta, the gate. o portão. He said, I am not the kingdom. Ele dizia, eu não sou o reino. I'm just the door. Eu sou simplesmente a porta. We have made the door the house. Nós chamamos a porta de casa. There are millions of Brazilians. Existem milhões de brasileiros They are looking for the kingdom. que estão buscando o reino. They follow Jesus Eles seguem Jesus by the thousands. aos milhares. Why? Por quê? They went 3 days without food Eles ficaram 3 dias sem comida to follow this man. para seguir aquele homem. The poor came, E os pobres the vinham, rich came, os ricos the vinham, young came, os jovens the vinham, old came, os velhos the vinham, religious came. os religiosos vinham. Why? Por quê? What made them come? O que fazia com que eles He was viessem? preaching this kingdom. Ele estava pregando aquele reino. Because every Brazilian is looking for the kingdom. Porque todo brasileiro está procurando, buscando o reino. They are not looking for religion. Eles não estão buscando a religião. Why? Por quê? Because a kingdom gives you power. Porque o poder, o reino te dá poder. And everybody wants power. E cada pessoa quer poder. You Você are in the kingdom, está no reino. but do you know what you are in? Mas você sabe realmente no que você está? This is the question. Essa é a pergunta. Final thoughts. Os últimos pensamentos. Listen carefully. Agora ouça aqui bem com atenção. Religion is emotional. A religião é algo emocional. Kingdom has no emotions. No reino não há emoção, Kingdom is legal. porque o reino é algo legal. Religion has moods. A religião tem seus altos e baixos. Kingdom has no moods. Para o reino não existe isso. It has laws. Ele tem leis. Hallelujah. If you want to get healed tonight, Se você quer ser curado nessa noite, I can bring healing to you, eu posso trazer cura a você. but it would not be emotional. Mas isso não seria emocional. It would be because you have a right to be healed. Seria porque você tem o direito de ser curado. Kingdom
doesn't have religion. O reino não tem religião. It has rights. Ele tem direitos. As a citizen of Brazil, Como cidadão brasileiro, you have rights, você tem direitos not emotions. e não emoção. When you make a demand on your government, Quando você faz uma exigência ao seu governo, it doesn't matter how the government may feel about you. não importa como é que o governo vai se sentir a seu respeito. If you qualify, Se você está They must give you qualificado, então você deve who falar belongs to you. e exigir aquilo que pertence a você. It's your right É seu direito as a citizen. como cidadão. Kingdoms have citizens. O reino tem cidadãos. So there was a woman sitting over there. Então havia ali uma mulher sentada ali She's crippled. e ela estava doente. And Jesus stood in a religious place. E Jesus ficou em pé num lugar religioso. And he said to the woman, stand up. E ele disse à mulher, levanta-te. She couldn't stand up. E ela não podia levantar, She was crippled. porque ela tinha um problema nas costas. She came to church every week. E ela vinha à igreja todas as semanas, Religious. religiosa, Crippled. ali. And the pastors E os pastores, made her feel comfortable eles faziam com que ela se sentisse à vontade ali, in her condition. naquela situação em que ela estava. Jesus comes. Jesus entra And he said, woman. e ele disse, mulher. And when he called her name, E quando ele chamou o nome dela, the religious people said, os religiosos disseram, today is the Sabbath. hoje é sábado, It's religious time. é uma hora religiosa. Religion is more important than healing. A religião é mais importante do que a cura. And Jesus said, Jesus disse, I'm not talking religion. eu não estou falando de religião, I'm talking kingdom. eu estou falando do reino. He said, woman, E ele disse, mulher, are you a daughter of Abraham? você é uma filha de Abraão? That's a legal statement. Ele fez uma pergunta sobre a It's a- legalidade dela. It's a kingdom statement. E é uma pergunta do reino. It's a covenant statement. É uma pergunta sobre aliança. He said, woman, E ele disse, mulher, I don't care what day it eu is. não me importo que dia é hoje. You are a citizen Você é uma cidadã of the kingdom of God do reino de Deus, through Abraham. uma filha de Abraão. And if Abraham is your father, Se Abraão é seu pai, then stand up. então fique em pé. And then he said, E aí ele disse, ought not this woman, esta mulher não deve, ought not this woman, ou não deveria esta mulher, not emotions. não, ele não está falando de emoções aqui. She has a right to be healed. Ela tem direito de ser curada. You have a right to be rich. Você tem direito de ser rico. You have a right to be healed. Você tem direito de ser curado. You have a right to own your own business. Você tem direito de ter seu próprio negócio. You have a right to build a big church building. Você tem direito de construir um grande templo. You have a right to own radio stations. Você tem direito de construir estações de rádio. It's kingdom. É o reino. And Jesus said, E Jesus disse, the kingdom of God o reino de Deus is like a widow é como uma who viúva went to a great judge que foi até um juiz and said to him, e disse para ele, give me what is my right. me dê aquilo que é meu direito. And the judge said, E o juiz disse, send her away. ah não, manda ela embora. And she comes back, Mas ela volta. give me what is E ela mine. disse, me dê o que é meu. And he sent her E away. ele mandou ela embora. And she comes back, E ela volta. give me what is Me mine. dê o que é meu. And he sent her E away. ele mandou ela embora. And she comes back, E ela volta. give me what is Me mine. dê o que é meu. And the judge said, E o juiz disse, give her what is hers. dê o que é dela. Isto is the kingdom of God. é o reino de Deus. If you have never entered the kingdom of God, Se você nunca entrou no reino de Deus, then God sent me
to you. Então Deus me enviou para você. You do not want religion. Você não quer religião. I know you don't want Eu religion. sei que você não quer religião. Because religion almost killed me. Porque a religião quase me matou. But you want the kingdom of God. Mas você quer o reino de Deus. You want to be in God's government. Você quer estar debaixo do You governo want de to be a Deus. citizen of heaven. Você quer ser um cidadão do céu. If that is what you want, Se isso é o que você quer, then I want you to stand up right now. então eu quero que você fique em pé nesse momento. If you want that tonight, Se você quer isso nesta noite, I want the kingdom of God. eu quero o reino de Deus. Nobody move, please. Ninguém se mova agora, por favor. We will leave in a moment. Nós vamos sair daqui a pouco. But Satan hates this moment. Mas Satanás odeia esse momento. Satan is not afraid of religious people. Satanás não tem medo das pessoas religiosas. He's afraid of kingdom people. Ele tem medo das pessoas do reino. Hallelujah. Aleluia. If you are here tonight Se você está aqui nessa noite and you have never confessed Jesus Christ e você nunca confessou Jesus Cristo as your Lord, como seu Senhor, if you've never walked in the house se você nunca entrou na casa through His redemption, através da sua redenção, I want you to lift your hand up. eu quero então que você levante a sua If mão. you've never done that before Se você nunca fez and you isso want to antes do it tonight, e você quer fazê-lo nessa noite, your hand up. então levante a sua mão onde você está, I want to pray for you. porque eu quero orar por você. Yes, God bless you. Amém. Deus te abençoe. bless you. Deus te abençoe. God bless you.